Oi pessoal, eu me chamo Rose e sejam bem-vindos ao canal Artes em Crochê by Rose. Hoje eu trago para vocês uma produção maravilhosa, como vocês podem ver, é bastante peça. E pessoal, esse jogo tem história, viu? Esse aqui deu um trabalhozinho, vou contar para vocês o que aconteceu. No meio da produção, a cliente manda mensagem fazendo alterações. E eu vou dizer a vocês tudo o que foi que aconteceu, tá? Então, vou pesar aqui primeiro. Então, esse aqui é o meu porta-papel. Deixa eu colocar esse caderninho aqui que eu peguei já esquecendo de colocar. Porque dá mais apoio para ficar o peso exato, né? Vou zerar aqui minha balança. Pronto. O porta-papel, ó, 220 gramas. Essa aqui é minha caixa acoplada, ela vai ficar um pouquinho mais leve do que as outras, porque ela tem não tem uma parte dela, né? Eu vou mostrar a vocês. Ó, 370 gramas. São peças bem fechadas, tá? Por isso que pesam bastante, né? Não são peças nada econômicas. Essa aqui é a minha tampa de vaso. Eu acredito que é a tampa de vaso, deixa eu confirmar. Não, encaixe do vaso. Ó, esse aqui é o encaixe do vaso. Ó, 359 gramas. Essa aqui é a minha tampa de vaso, 391 gramas. Ficou bem grande porque a cliente queria com o bico caindo bastante. Ela falou isso várias vezes, então eu já sabia que tinha que deixar bastante o bico caindo. E esse aqui é o tapete, que ficou bem grandinho, 485 gramas. Tudo peças com pouca separação de correntinha, eu vou mostrar tudo a vocês. Vou mostrar uma por uma, né? Eu vou tirar aqui as peças já mesmo, vou mostrar de uma em uma, porque eu vou contar a vocês o que aconteceu e eu vou dar informações, o que eu fiz por aula, o que eu não fiz e como foi que eu fiz, caso vocês queiram fazer, tá bom? Então, já já eu volto. Voltei, pessoal, e vejam só a lindeza que ficou esse tapete. Vejam só que luxo, como vocês podem ver, tem mais de um bico. Difícil ver, né, pessoal, preto, mas aqui é bico rendado, ó. Tá vendo? Bico rendado duplo. Então, pessoal, qual é a história desse jogo? Eu vou contar logo pra vocês, explicar tudo pra vocês. A minha cliente, ela pediu esse jogo de banheiro, né? Ela já tinha me falado que queria essa base, ela escolheu a base. E o jogo, ele tem apenas uma carreira, no caso, não teria essa parte aqui. Seria só esse aqui. E a gente conversou e ela escolheu o quê? Esse relevo seria nessa camada aqui, que seria um bico só, com esse relevo aqui, né? Teria o relevo, teria esse bicozinho preto, mas com um bico só. E as aplicações, né? Tudo bem. Comecei a produção, né? Já tinha adiantado a base de 3 peças, do tapete, tampa de vaso e encaixe do vaso. Já estavam adiantadas 3 bases já para quase chegando perto do bico. A cliente manda mensagem para mim, dizendo que estava vendo umas fotos e queria o bico maior. Ela queria botar o bico rendado triplo, né? 3 camadas de bico. Aí eu falei pra ela que quanto mais ela aumentasse os bicos, mais teria que ter um aumento no valor da peça. E também eu teria que cobrar uma taxazinha, porque o que acontece, pessoal? Eu já tinha feito a base para ficasse um tamanho legal, as peças com um bico só. Como aumentaria mais um bico, ou 2, se ela fosse colocar com 3, as peças ficariam gigantes, não daria certo, né? Como não deu certo. Aí ela decidiu que ficaria 2 bicos. Só que o que aconteceu? O tapete, ele ficou mais largo, ficou largo demais, eu não tava gostando. Com 2 bicos ficaria muito aquele tapete mega largo e não tão comprido, não tava legal, não gostei. A tampa de vaso ficaria gigantesca e o pé do vaso gigante. O que aconteceu? Tive que desmanchar as peças, pessoal. Tive que desmanchar, então falei com ela, disse que teria uma taxazinha, porque eu trabalhei, mas tinha que desmanchar o trabalho, né? Aí ela disse, tá, tudo bem, porque foi eu que quis trocar, né? Então, eu recomecei as peças, isso demandou bastante tempo. Assim, mentalmente foi uma produção bem cansativa, porque eu ficava com aquele receio de a qualquer momento ela mudar alguma coisa. Então, não foi aquela produção relax, foi aquela produção tensa, sabe? Sabe quando você trava numa produção? Vocês já travaram em produção, porque nessa eu travei, viu? Nessa eu produzia, mas... E outra, não consigo trabalhar preto à noite. Não, eu uso óculos, né? Então, preto à noite pra mim,
complicado, então só trabalhava de dia. E nela, para complicar mais, eu travei, assim, não consegui trabalhar muito nessa produção, não. Tá? Então, essa é a história desse jogo aqui. Então, a cliente pagou o acréscimo, não foi alto o acréscimo por eu desmanchar as peças, porque ela é uma cliente nova. E eu queria que ela ficasse satisfeita. Mas teve esse pequeno acréscimo por desmanchar e o acréscimo por aumentar bico. Então, no total ali de aumento, se eu não me engano, pessoal, tá anotado ali, mas se eu não me engano, o aumento foi de R$70. Tá? Eu aumentei R$70 do valor inicial que eu tinha dado. Tinha cobrado um valor mais em conta, porque ela pediu desconto quando eu fiz o orçamento. Mas depois disso tudo, eu aumentei R$70. Pelo bico que aumentou, por ter desmanchado e tudo mais. Tá, pessoal? Então, bora pro jogo agora, né? Essa base aqui, se eu não me engano, eu fiz pela aula da Jane Crochê, ou é Jana Crochê. Uma coisa assim, eu vou deixar a videoaula aqui na descrição desse tapete aqui, tá? Sendo que o bico dele é apenas com um bico rendado. No caso, só essa primeira carreira aqui. É porque não dá pra ver direito, pessoal. Ó, aquele bico rendado que é feito com o Vzinho, não é de alcinhas, é com o Vzinho, né? Aqui pra colocar os pontos altos. Então, é bem fácil para fazer com bico duplo, só é ir para qualquer jogo bico rendado, fazer o primeiro bico e fazer o segundo bico rendado já com relevo, se vocês quiserem, tá bom? Uma observação. Aqui nesses cantos, ó, apareceu já aqui o meu brindezinho. Aqui, vejam que aqui nessa curva, aqui eu botei um leque. Eu chamo isso aqui de leque, mesmo na curva. E aqui pegou dois, um de cada lado. O que aconteceu? Nos leques eu coloco 9 pontos altos. Nesse aqui eu coloquei 11. Tem que ser número ímpar, tá? Por causa desse picozinho central que é maior. Então, para ela não emborcar, ó, está lacrando nesses dois pontinhos aqui, nesses dois leques aqui, dos 4 cantos, 11 pontos altos aqui dentro do V. Dessa forma, a peça não emborca, porque é um aumento, né, pessoal? Então, só uma dica aí para vocês, para não emborcar a peça, ó, porque as minhas peças estão lacrando. Tá, pessoal? Aqui nas correntinhas eu fiz igual a videoaula e as carreiras também, tá? E o bico é como eu disse a vocês, qualquer aula de bico rendado dá certo, tá? Sendo que aqui, nessa curva, a gente sempre pula menos pontos. Aqui, nas alcinhas, eu pulei apenas um pontinho de base, porque tem que levar em consideração que tem mais bico em seguida. Então, não pode repuxar no primeiro bico, tem que deixar mais folgadinho para que no segundo não repuxe. E a dica aqui, como eu já falei, colocar 11 pontos altos aqui no V, né? Vai ficar com um picozinho a mais. Aqui, né? Que aqui fica com 3. No caso, aqui na lateral fica com 3. E o central, que é o maior. Só que aqui na curva, nesses dois aqui, fica com 4. Picou maior e mais 4. Tá bom, pessoal? Esse tapete aqui, ele ficou medindo 72 de comprimento por 52 de largura. Ficou um tamanho maravilhoso, maravilhoso. A cliente amou o resultado. Agora eu vou trazer a próxima peça. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais longo, tá, pessoal? Mas eu preciso dar as informações para quem quiser fazer, né? Já ter as dicas. Então, pessoal, essa aqui é a minha tampinha do vaso. No tapete eu até esqueci de falar das aplicações, né? Mas eu vou falar agora. Então, esse meu aqui no preto vai ficar difícil de ver. Mas aqui eu fiz uma partezinha retangular, mais comprida. Aqui no meio, por ser preto, não dá pra ver direito. Minhas carreiras de vai e volta, que é o meio daquele tapete bem conhecido da Janine Freitas, que tem uns detalhezinhos de bloquinhos. Eu vou deixar aqui a indicação de como fazer o meio da tampa do vaso. Vocês vão fazer aquele meinho que a Janine faz de outra cor, tá? Então, aqui eu fiz. Depois começa carreiras de leque, tá? Nos cantos, leque, como vocês podem ver. Um lado eu fiz retangular, né? Pra seguir o modelo do tapete. E o outro lado, oval, né? Então, eu fiz aqui, ó, de leque eu fiz. Aqui, deixa eu ver. Esse aqui começa o leque, ó. Tem 3 carreiras de leque preto para começar essa troca de cores da base, igual o tapete. Essa troca de cores eu não mudei, é igual em todas as peças, tá? Então, quando vocês verem essa troca de cores, é igual em todas as peças. Aqui nessas carreiras de vai e volta preta eu fiz 11 carreiras, tá? Lembrando que a minha tampa, ela ficou um pouquinho maior, mas ficou um tamanho bem legal, porque o bico ficou bem caidinho. Então, 11 carreiras de vai e volta, mais 3 carreiras no preto, né, ao redor da peça toda. Lembrando que aqui, ó, na curva, na primeira carreira do leque, uma parte leque dentro de leque nos cantos, e na outra começa bloquinhos de 4 pontos altos, tá? Igual a Janine faz, tá? A Janine faz igualzinho nessa primeira carreira, para deixar, só que no caso dela, fica tudo oval, né? Nesse caso, vocês vão colocar leque nos cantos,
e no outro a parte oval, tá bom? Aí eu fiz aqui as 4 carreiras, porque uma é de leque, né, que é a primeira do leque, no outro lado continua leque, aqui bloquinhos. E a troca de cores, ó, tá vendo? É igual em todas as peças, a troca de cor e o bico igual, tá? A tampa do vaso, ela ficou medindo, deixa eu olhar aqui, 60 de comprimento por 52 de largura. Em relação às aplicações, minha cliente, ela queria bastante aplicações, né? Eu ia colocar 2 flores, porque eu ia colocar aqui, na lateral. Ela pediu para colocar nos cantos, né? Então, essa é a flor Viciadas em Crochê. Tem vídeo aula no canal de passo a passo, tá? Eu vou estar deixando a aula para vocês aqui na descrição. Tem aula dessa folhinha também no canal de passo a passo, só não tem aula desse botão, mas eu deixo para vocês na descrição a aula desse botão também, que eu já tenho anotado, mas eu deixo para vocês fazerem também, tá? Então, vai ficar essas aulas aqui. Dessa peça aqui toda não tem, porque eu faço mistura de muitas peças para criar que a minha cliente quer, né? Então, eu já expliquei a vocês uma base. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu ajudo vocês. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer, eu ajudo, tá? Então, agora eu vou mostrar a redinha. Minha redinha, que eu adoro, né? Redinha colmeia. Sou apaixonada nessa redinha. Tem vídeo aula também no canal de passo a passo. Ó, fica maravilhosa. Então, eu prendi essa redinha aqui, ó, no meio do primeiro bico. Ó, tá vendo? Esse aqui é aquele primeiro leque do primeiro bico preto, todo preto. Então, ficou o restante do bico e mais outro bico caidinho, que a minha cliente queria bastante, o bico caído, tá? Então, ficou assim. Ó, ficou linda, linda, linda. Agora, eu vou trazer a próxima peça pra vocês. Esse aqui é o meu encaixe do vaso. Aqui na minha região, pessoal, vende bastante encaixe do vaso. Eu já sou bem acostumada a fazer, não é uma peça que eu tenho dificuldade alguma, tá? Eu sempre fiz desde que eu comecei no crochê. Então, eu não tenho dificuldade em fazer essa peça. Eu, geralmente, no encaixe eu nem assisto mais vídeo aula. Dificilmente eu assisto, eu já faço, já tenho uma base, assim, do tamanho aqui que eu gosto, né? Às vezes fica um pouquinho menor por causa das carreiras e às vezes a troca de cor, né? Eu não queria que essa troca de cores ficasse aqui dentro do encaixe. Eu queria que ficasse aqui pretinho, tá? Então, eu vou dizer a vocês em relação à aula, essa aqui tá mais parecido com a aula do tapete, né? Que tem a aula do encaixe do vaso, tá um pouquinho parecido. Eu comecei com a mesma quantidade de correntes do tapete, tá? Então, aqui eu fiz até o tamanho que eu desejei, né? Lembrando que aqui tem que começar com espaço vazado e finalizar com espaço vazado lá no canto. Aí, eu fiz, depois começa o detalhe, tá? Essa troca de cores aqui, como eu já falei, é em todas as peças, tá bom? Esse encaixe do vaso ficou medindo, deixa eu olhar aqui no meu papel. Ele ficou medindo 55 de comprimento por 52 de largura, tá, pessoal? Coloquei as 3 flores também, nesse estilo, ó. Meus encaixes do vaso eu sempre faço 17 centímetros a 19, 20 centímetros no máximo. Não pode passar de 20 centímetros de encaixe, porque fica muito grande, tá, pessoal? Em relação ao bico, né, fiz todos com a mesma dica, né, nesses dois aqui, peças no lado retangular, sempre botando mais pontinhos. E pronto, pessoal, ficou assim, tá? Ficou muito, muito lindo esse jogo. Agora eu vou trazer a próxima peça. Prontinho, pessoal, esse aqui é o meu porta-papel higiênico. A minha cliente pediu para 2 papéis. Esse aqui eu fiz pela aula da Mari Souza, tá? Então, só é seguir a videoaula dela que fica perfeito. Ela faz para 2 papéis e também diz as dicas para fazer maior, tá? Eu coloquei as folhinhas assim de lado para poder ficar, né, uma visão. Eu queria depois colocar uns botãozinhos, mas aí não dava mais, porque aqui já tá colado e eu gosto de embutir por baixo. Mas ficou legal assim, porque as outras peças já tem bastante aplicações, né? Então, ficou bem legal assim, eu gostei. Então, aqui, pessoal, eu comecei igual a videoaula, tá? Eu não lembro as correntinhas, mas só é fazer igual a videoaula que dá super certo. Ela faz a carreira de ponto baixo em outra cor. Eu não fiz, eu fiz da cor para seguir o estilo do jogo de banheiro, que a carreira fechada é em preto. Então, como eu fiz para dar uma combinaçãozinha em relação à cor que a minha cliente queria. Eu fiz a primeira carreira em preto, ó. Aí eu fiz a alcinha e já cortei o fio e vim com a outra no branco, tá? Então,
Foi só 2 carreirinhas, a do meio e a de branco. Aí já vem com a carreira de ponto baixo, que eu fiz em preto. E já comecei o bico rendado, que é igual à videoaula, que a videoaula é 2 biquinhos. Então, facilita bastante, porque ela já explica. Eu não precisei assistir a aula toda, porque o bico eu já tinha uma noção. Assisti só desse primeiro bico aqui, porque eu queria saber onde ela colocava esses bicos aqui. Tá? Então, quando eu vi a explicação do vídeo desse primeiro bico rendado, o segundo eu já sabia onde ficaria, né? Então, ficou assim. Deixa eu virar para vocês verem a parte de trás. Ó, ficou assim. Dá tranquilamente papel de 60 metros. Eu gosto muito quando o porta-papel fica encostando. Ele fica todinho encostadinho na parede, tá? Porque, às vezes, pessoal, se a gente fizer o papel higiênico, o porta-papel higiênico curtinho, pelo menos comigo, eu não sei se é com todo mundo, tá? Mas comigo, quando eu faço o papel higiênico mais curtinho, ele fica meio arrebitadinho, eu não gosto disso. Então, eu gosto quando ele fica todo encostadinho na parede, mesmo com o papel, ele fica todo encostadinho na parede. E eu noto que isso só acontece se o porta-papel for mais compridinho, né? Ele tem que ser mais compridinho. Então, esse aqui ficou perfeito, perfeito, perfeito. Aqui, ó, pra pendurar, ó. Faz as correntinhas. Essa parte aqui eu não fiz pela videoaula. Eu só vi mais ou menos quantas correntinhas ela coloca, mas eu não fiz pela videoaula. Mas é praticamente igual o que ela fez lá, porque eu já faço sempre esse jeitinho de pendurar. Não revesti a argola, tá, pessoal? Algumas clientes minhas gostam da argola de acrílico assim, que quando vai pendurando, às vezes repuxa um pouquinho os fios, elas não gostam. Então, eu gosto de deixar assim, porque a argola de acrílico, ela é transparente, é bem bonitinha, eu gosto. Então, ficou assim. Deixa eu olhar a medida para vocês. Ele ficou medindo 57 de comprimento por 23 de largura. Ficou perfeito, perfeito, perfeito. Eu amei. Agora eu vou trazer mais uma peça. Essa aqui, pessoal, é a capa de caixa acoplada, mas ela tem um diferencial, por isso que eu disse a vocês que ela estava mais leve. Em relação à aula da caixa acoplada, pessoal, eu não assisto aula. Tá? Eu tenho já essa base aqui, quando ela não tem square, eu já tenho escrito, que eu já faço há muitos anos, do mesmo jeito, tá? Então, eu não lembro mais nem a aula que eu fiz esse início, já faz muitos anos já. Eu tenho um caderno de anotações de aulas, tá? Uma dica para vocês. As aulas que eu faço, principalmente de peças que eu faço sempre, até adapto em jogos de banheiro, eu tenho um caderninho de passo a passo, assim, que eu anoto previamente, às vezes fica uma bagunça o que eu copio, mas eu entendo. Então, eu sempre vou medindo, porque a atenção de ponto da gente muda, né? Então, às vezes eu faço dar mais carreiras, dar menos, mas eu sempre meço, porque o meu ponto tem vezes que, né, tá meio diferente, né? Às vezes tá bem apertado, às vezes não. Então, depois que dá que cobre a parte de cima da caixa acoplada, eu faço uma carreira com leques nos cantos e começo a emborcar a peça, que é quando só bloquinhos, né? Por toda a volta, só bloquinhos. Então, se vocês quiserem, eu procuro uma videoaula que tem essa parte fechada e deixo para vocês por indicação, tá? Então, aqui na base é só bloquinhos, tá? Não tem aquele detalhe da curva, porque é uma peça só de bloquinhos, mas eu fiz a mesma divisão de cores, ó. Tem a branca, uma carreira preta, 2 no branco, uma no preto, no branco e a carreira fechada. Então, a troca de cores, mesmo sem o detalhe, teve a mesma sequência. Tá bom, pessoal? No comprimento aqui, fora a parte de cima, minha caixa acoplada ficou medindo 25 centímetros descendo, tá? E o diferencial é que minha caixa acoplada não tem a parte de trás, tá? Eu já fiz muitas vezes, ó, deixa eu desatar aqui. Não vou conseguir, tô com a mão só. Eu sempre faço caixas acopladas assim. Nunca fiz por videoaula, tá, pessoal? Já fiz há muitos anos com uma cliente minha que pediu para outra crocheteira fazer uma caixa acoplada para ela e ela não tinha observado que era colada a caixa acoplada. Ela pediu para a crocheteira que fez o jogo, assim, fazer outra, né, sem as costas, e a crocheteira disse que não conseguia e ela pediu para mim. E eu, na época, né, que já faz vários anos, eu consegui fazer e até hoje eu faço no mesmo estilo. Então, uma dica para vocês para caixa acoplada sem as costas. Vocês fazem a parte de cima até cobrir, igual faz para todas as caixas. Depois começa a emborcar. E vocês vão fazer de 2 a 3 carreiras emborcando a caixa até cobrir aquela tampa
da caixa, a tampa mesmo, que é removível. Então, vocês fazem até dar aquele encaixezinho. Ela não vai cobrir toda, mas ela vai vestir só aquela tampinha removível da caixa acoplada. Depois, vocês começam a fazer carreiras de vai e volta, né? Deixando a parte de trás, que vai ficar encostada, vai cobrir apenas lateral, as duas laterais, e a frente. Tá, pessoal? E dá super certo. Depois vem com o acabamento. Se a caixa for colada, como é que vocês fazem? Essa aqui, a caixa não é colada, tá? Da cliente, é porque ela gosta assim. Quando a caixa é colada, eu faço um cordão bem grande, para esse cordão passar por trás da caixa acoplada e do outro lado um menor, para ela amarrar no cantinho. Por quê? Porque geralmente mesmo ela sendo colada, toda a caixa acoplada, a parte de baixo ela é um pouquinho mais estreita. Então, passa esse cordãozinho, tá? Geralmente elas passam até por trás, assim, por baixo, de baixo para cima, tá? E esse outro de cima eu não coloco tão em cima, eu coloco mais aqui no meio. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu ajudo vocês, tá? Quem precisar de dicas para fazer caixa acoplada sem as costas e não souber, pode me chamar que eu ajudo vocês, tá bom? Então, ficou assim. As aplicações, ó, essa é a parte de cima, eu faço com argola acrílica, tá? Aqui eu não faço com correntinhas, eu sempre gostei da caixa acoplada com argola acrílica, é um gosto pessoal meu, tá? Minha irmã já fez com correntinhas, ficou muito bonito, mas é um gosto pessoal meu, eu gosto muito com argola, porque pra mim fica mais firmezinho, fica um acabamento melhor. Eu sempre fiz assim, nunca fiz com correntinhas não. Ó, um besouro aqui, né, porque aqui choveu, então tá, relevem, querem participar do vídeo. Aqui as aplicações ficaram na parte de cima, minha cliente pediu pra ficar as flores em cima. Então, pessoal, como eu tava falando pra vocês, só o botão que deu essa levemente descidinha aqui para o comprimento da peça, tá? E ficou assim, minha caixa acoplada. Ficou muito linda. E o legal de ter o cordãozinho atrás é que a cliente, ela pode deixar bem justinha, né? Ela pode, dependendo do modelo da caixa dela, mas ela mandou a foto, é bem parecida com a que tem aqui. Então, só ela... quando for fechar, colocar e ficar bem justinha, dar um lacinho, né? Agora eu vou trazer o jogo todo e eu vou dizer por quanto foi que eu fiz esse jogo. Prontinho, pessoal, eu voltei. Antes de dizer o valor, ó, esse aqui é o brindezinho que eu vou dar à minha cliente. Como ela gosta muito de preto e branco, que ela já falou pra mim que ama preto e branco, então eu escolhi pra ela esse paninho aqui da vaquinha, né? Com o barradinho branco. Esse pano aqui, a estampa é no pano inteiro, ó. Tem todo ele essa estampinha, tá? Então, com esse barradinho aqui. Vejam só que lindo. Então, esse aqui vai ser o brinde dela. Da compra dela. Então, pessoal, o valor desse jogo aqui, como eu falei pra vocês no início do vídeo, teve o acréscimo do valor inicial, devido a ter desmanchado a peça, ter acrescentado o bico, né? Então, o valor final desse jogo aqui ficou no valor de R$315. Tá? Ficou um valor mais alto, né, devido a tudo que aconteceu, devido a troca de bico e tudo mais. Mas também, pessoal, ele não é um jogo econômico, ele é mais gastão, né, ele é todo fechado. Ele é com separação de uma correntinha, então leva bastante material. Em relação ao gasto de material, eu comprei 3 barbantes preto e 1 branco, tá? Do preto me sobrou quase nada, então, para fazer esse jogo aqui, nessa quantidade de peças, então vocês têm que comprar 3 da cor principal, né? No caso aqui, o preto. O branco, utilizei quase todo, né? Não chegou a ser todo, não, mas quase, porque leva no bico aqui. E nessa base aqui, mais um dá para o jogo todo. Linha Charme, usou mais de meia, né? Ficou menos de meia, pouquinha coisa, da linha Charme, porque levou bastante aplicação nesse jogo. E o verde folha, que esses aqui são linha Charme, tá? Eu nem falei pra vocês. E os outros são barbantes Apollo. O verde é bem pouquinho, tá? Eu comprei porque o meu já estava acabando, mas dura tanto tempo, pessoal. Quando eu comprei esse verde da linha Charme, dura muito tempo. O que eu tinha já fazia mais de um ano que eu tinha comprado, porque gasta bem pouquinho essas folhinhas, bem pouco mesmo, então dura bastante. Tá, pessoal? Então, o valor final desse jogo, R$315. Só que a minha cliente, ela deu entrada, né? Ela deu dinheiro antecipado, uma parte já para me comprar material. Então, agora na entrega, ela vai me pagar apenas o restante, tá? E vai ganhar o brindezinho dela para ela estar decorando a casa dela também. E esse foi o videozinho de hoje. Ficou um vídeo bem longo, mas era um jogo grande, né? Eu precisava dar informações. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida em relação às peças, dicas de ajuda se vocês forem fazer, deixem nos comentários que eu vou estar ajudando vocês com muito carinho, tá bom?
Esse foi o videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo.